Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu gostaria de saudar a todos os irmãos, ouvintes, amigos que estão acompanhando este culto pelas plataformas digitais. Eu deixo aqui a minha paz do Senhor Jesus a você, amigo ouvinte, e nesta noite eu sou grato ao meu Deus por esta oportunidade concedida nesta quinta jove, mergulhando na palavra do Senhor. Também eu quero já deixar aqui meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, José Cláudio Munhoz, a sua digníssima esposa, irmã Wanda, já estendendo todo esse agradecimento a toda a família e toda a liderança aqui da Umadame, ao meu líder, pastor André Pavani, não só líder meu aqui da Umadame, mas ele é o meu pastor local ali da Cidade Nova, este homem a qual em pouco tempo já aprendemos a amar ali em nossa congregação, também externando a esposa, irmã Nandine Pavani, que Deus abençoe ricamente este casal. Nesta noite, sem muita delonga, você que está em casa, que está de posse de uma Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, é um texto bastante clássico, bastante discorrido em nossos púlpitos assembleano, pentecostais, e eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus, a qual colocara em meu coração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu gostaria de ler somente o verso 25 e o verso 26, que diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Louvado é o nome do Senhor Jesus por este texto tão maravilhoso, a qual está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. É uma palavra bastante conhecida em nosso meio, essa história que se decorreu na vida de Paulo e Silas. Nós sabemos que Paulo e Silas, ele empreende agora, no capítulo 16, a segunda viagem missionária. E nós sabemos que o capítulo 16, ele tem uma visão para 3 propósitos divinos. Nós não vamos entrar nesses 3 propósitos, porque o tempo tem que ser bem reduzido e tem que ser bem objetivo aqui nesta saudação, nesta noite. Mas nós sabemos que a casa de Lídia se rende aos pés do Senhor Jesus. Nós sabemos que aquela moça, a qual tinha um espírito que adivinhava e trazia alguns lucros, alguns benefícios, algumas autoridades da cidade de Filipe, foi liberta pelo poder da palavra de Deus. E nós sabemos também que o carcereiro e toda a sua casa foram resgatadas pelo poder do Evangelho. Mas o verso 25 e o verso 26 é decorrente depois que Paulo e Silas expulsa aquele espírito maligno daquela moça, aquelas autoridades a qual se beneficiava, a qual lucrava em cima daquela moça. Agora eles ficaram irritados, eles ficaram nervosos e perturbados com a presença de Paulo e Silas. Nós conhecemos a história que Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram espancados, chicoteados em praça pública, e ainda mais foram presos, jogados dentro do cárcere. E quando chega no verso 25, a palavra é bem clara, e que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam ali
todos machucados, todos cheios de dor, mas mesmo assim não abatido. Paulo e Silas ainda tinha ânimo, tinha o Espírito Santo de Deus na vida deles. Eles podiam muito bem olhar um para o outro e dizer: olha, Silas, vamos deitar, vamos descansar, que amanhã é outro dia, vamos ficar tranquilo. Mas não, eles foram impactados pela presença de Deus, eles estavam incomodados ali, e agora eles começam a orar, agora eles começam a louvar o nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu acho mais lindo? E todos os presos que estavam ali naquela prisão, todos os presos que estavam ali em cadeias, agora também eles estão atentos e estão ouvindo Paulo e Silas orar e louvar ao nome do Senhor Jesus. O que eu aprendo aqui nesta palavra é que mediante a circunstância, mediante as provas, as tribulações e turbulências da vida, não compensa reclamar, não compensa murmurar, e muito menos voltar para trás por causa de um propósito ou uma visão ou um chamado de Deus. Aleluia! Mediante a isso, continue louvando, continue orando, continue exaltando o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de providência. Mediante a todas estas circunstâncias, Paulo e Silas estão orando e já é quase meia-noite, e diz a palavra do Senhor no verso 26, e de repente, aleluia, veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveu. Aí já é uma ação divina, louvado é o nome do Senhor. Diz a física que para toda ação tem uma reação, e essa foi a reação de Deus, o poder de Deus sendo manifestado ali naquele lugar, e abriram todas as portas e as prisões de todos foram soltas. Mas, irmão Marcos, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer aplicar esta palavra em meio a esta pandemia, em meio a este caos, não somente nacional, mas de nível a mundial? Olha, existe no mínimo 3 prisões ou 3 cadeias que estão aprisionando a humanidade nos dias atuais. A primeira prisão ou a primeira cadeia é esta que Paulo e Silas está passando, aonde ela é formada de parede, aonde ela é formada de grades, aonde ela é formada de algemas e correntes, aonde aprisiona o físico. E nós vimos claramente que isso não pode segurar o homem, isso não pode segurar aqueles que é verdadeiros adoradores, aqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A segunda prisão ou a segunda cadeia que existe é aquela espiritual, aonde o físico está livre, mas a vida espiritual está aprisionada. Como assim? Você lembra daquela passagem a qual Jesus empreende uma viagem saindo da Galileia para Gadara, aonde ele chega em Gadara, um homem a qual as correntes não segurava, um homem a qual as cadeias, as grades de ferro não segurava, mas é um homem que estava aprisionado espiritualmente. Talvez tem gente me ouvindo com esta situação, não tem paz, não consegue dormir, vive uma vida perturbada, uma vida desorientada, inimigos acorrentando a vida dela. Mas nesta noite eu prego um Jesus poderoso, assim como ele libertou aquele gadareno que estava preso, não em cadeias, em corrente, mas preso no mundo espiritual, preso e acorrentado por correntes demoníacas, e Jesus chegou naquele lugar e o libertou. Louvado é o nome do Senhor. Jesus quer te libertar, meu amigo ou minha amiga, ouvintes da palavra do Senhor nesta noite. Talvez você já tenha corrido para os vários lugares, talvez você tenha passado até por manicômio e não tem dado jeito, terapias e terapias não tem dado jeito, mas eu te apresento um Jesus poderoso, aleluia, a qual a Bíblia Sagrada diz que foi dado um nome, aleluia, tão poderoso no céu, na terra e debaixo da terra, aonde os espíritos imundos, demônios, se sujeitam
ao nome de Jesus Cristo. E a terceira cadeia, ou a terceira prisão que eu apresento para você, são cadeias e prisões emocionais. Nesses dias, quantas pessoas estão trancadas dentro do quarto, pessoas que têm casas boas, pessoas que têm carro bom, uma família linda, mas não tem prazer de viver, pessoas que não têm prazer mais de sorrir, pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que não tem mais prazer de ver a luz do sol, mas eu venho com uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Ele é capaz também de libertar você dessas cadeias emocionais, esses sentimentos que é um turbilhão dentro de você, e você não sabe lidar com ele, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é poderoso, meu amigo, minha amiga, ouvinte da palavra do Senhor, de fazer morada dentro de você, e dar um sentido, dar um norte para a tua vida. Talvez você pode me dizer: Marco, você não sabe a tristeza, a angústia, a depressão, a síndrome do pânico, ou qualquer outra doença psicossomática que você está passando. Isso não interessa diante da palavra poderosa de Jesus, porque o Senhor é capaz de mover, aleluia, as bases, as estruturas que estão te prendendo nesta noite, para te colocar em liberdade. Louvado é o nome do Senhor. Em João 8, capítulo 8, verso 32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 diz assim: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E nesta noite eu estou falando, pregando de um Jesus que liberta, que coloca em liberdade aqueles que estão em cadeias, aqueles que estão em prisões, seja lá qual for. O meu Senhor Jesus Cristo nesta noite te liberta. Mateus capítulo 11, o verso 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E assim é a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, e eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade. Deus abençoe a sua vida.